Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa live de número 71. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui um pouquinho hoje, nessa segunda-feira de frio. Tá nublado, uma chuvinha. Sejam bem-vindos. Vamos aquecer o nosso coração aqui juntos. Foi um dia tão bonito ontem, né? Que bom que a gente aproveitou. Imagino que vocês aproveitaram também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão por aí? Motivados para segunda-feira? Com propósito? Seja bem-vinda, Gedo, Marlene, Fábio, Pati, todos bem-vindos. Nossa live de número 71, né, Fábio? Então, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o como muitas vezes nós, sem ter consciência, nós ferimos outras pessoas, como nós, um sentimento que nós tenhamos, uma palavra que nós digamos, pode ferir essa pessoa por muito tempo, por muitas vidas, né? Como nós, às vezes, somos inconsequentes no nosso sentir, naquilo que nós fazemos, né? E depois tá sem som. Mais alguém aí não tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem aí? Me contem. Vamos ver. Lá para o Fábio tá tudo certo, então deve ser alguma coisa aí contigo, Marlene. Quem sabe tu sai, bom, ela não vai escutar o que eu tô dizendo. Tá, que bom então. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada. Escrevam, quem puder escrever ali para Marlene, para ela sair e entrar de novo, então, por favor, que daí ela sai, fecha o Instagram e volta outra vez. Gente, muitas vezes nós sofremos coisas na nossa vida. Isso, obrigada. Sofremos coisas nas nossas vidas e nós não temos noção de onde isso começou, né? De onde foi que isso começou? E quando nós olhamos para a nossa vida do ponto de vista dessa vida, dessa encarnação, como se essa vida, essa encarnação fosse a única vida que nós tivemos, nós podemos achar que isso seja injusto, né? Podemos julgar que por que isso acontece comigo e nos revoltarmos até, né? E às vezes podemos nos revoltar dizendo assim, mas eu já fiz tantas coisas, já procurei tanta ajuda, eu já busquei tantas formas de melhorar e de mudar e eu não consigo mudar a minha realidade, né? Então, muitas vezes nós estamos conectados ainda com a experiência. Nossa, meu cabelo tá todo erguido, esse frio. Nós estamos conectados com experiências de vidas anteriores, né? Então, para começar hoje o nosso encontro, eu vou ler uma carta. Eu gosto de pegar vocês de surpresa, né? Não tem uma previsibilidade aqui, né? Cada dia é uma coisa. Então eu vou ler aqui uma carta e eu já vou ler no começo, para depois a gente então fazer uma análise, né? Fazer uma reflexão a partir dessa carta que chegou. Então o Espírito começa dizendo assim, ó: por todas as vezes em que eu não respeitei os sentimentos de outras pessoas, eu sinto muito. Por todas as vezes em que brinquei e me diverti com as dificuldades e provações do outro, eu sinto muito. Por todas as vezes em que me senti superior, eu sinto muito. Jamais pensei que atitudes que me pareciam tão banais e superficiais fossem acarretar consequências de tão longo espectro. Difícil agora me desvencilhar deste passado
e desfazer as consequências de meus atos inconsequentes. Eu sinto muito. Quisera voltar no tempo e mudar lá, mas não é possível. Então venho lhes dizer: cuidado, atenção, olha para onde os seus atos o levarão, antes do desfecho fatal. Eu não olhei e agora pago. Então, esse espírito que veio descrever isso, ele nos traz essa percepção, né, de que às vezes aquilo que nós fazemos uma brincadeira, ou da maneira como nós tratamos determinada situação que nos parece tão banal, que nos parece tão fácil, como isso pode atingir uma pessoa de uma forma muito profunda. Que para nós que não vivenciamos aquilo, nos parece algo fácil, nos parece algo simples, né? Mas para quem vive aquela situação, para quem vive naquela realidade dela, isso pode ser muito difícil. E que depois nós vamos acarretar consequências pelas vidas sucessivas, de acordo com aquilo que tem acontecido, né? Então esse espírito, ele estava numa situação bastante difícil, com um outro espírito que ele se encontrava em dívida, digamos assim, né? E ele dizia assim: eu não sei o que fazer mais para ser perdoado, eu não sei o que dizer mais para que esse outro espírito possa perdoar e relevar aquilo que eu fiz a ele anteriormente, né? E aí então, olhando para essa realidade desse outro irmão, se vê que esse espírito que escreveu a carta aqui, ele foi inconsequente. Existia mais inconsequência dele, né? Inconsciência daquilo que era para o outro, do que verdadeiramente uma maldade. Não era uma maldade, eu faço isso porque eu quero o mal do outro. Mas sabe aquela piada, sabe aquela brincadeira que às vezes alguém faz e que se diverte com aquilo, mas que toca o outro de uma forma tão profunda, né? Então, quantas vezes ele diz assim, né, que ele não respeitou o sentimento de outras pessoas. Então, nos relacionamentos afetivos, especialmente, né, de homem e mulher, de casal, é muito comum que uma pessoa às vezes não respeita o sentimento do outro, que estão juntos em um relacionamento em que, imagine, eu vou pegar o bonequinho, vocês sabem que eu gosto de utilizar eles aqui também. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui, ó. Aqui eu tenho um bonequinho que começa a se relacionar, né, com uma boneca aqui. Ou duas bonecas, né? Que começam a se relacionar, e esse aqui tá só se divertindo, só quer mesmo se divertir, só quer passar o tempo, só quer se sentir amado, só quer se sentir desejado, mas ele não quer de verdade um relacionamento com essa aqui. Mas lembra aquela frase que diz assim: enquanto eu não achar a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas, né? Então às vezes tá só se divertindo, tá passando o tempo, tá com alguém, enquanto espera a pessoa certa, digamos assim, chegar, né? Eu ainda não achei essa pessoa que eu acho que é a certa, mas que eu acho que em algum lugar ela existe. Enquanto isso, eu vou ficando com essa aqui, mas sem um grande comprometimento. Só que essa aqui não tá olhando para outra pessoa, ela não tá esperando uma outra certa, ela já acha que essa aqui é a certa para ela, né? E então vem essas feridas, que aqui você feriu essa pessoa aqui porque você estava se divertindo só, né? Enquanto não chega a pessoa certa, e você então angaria ou você desbloqueia um sentimento de muita mágoa dessa pessoa aqui. E aí imagine que depois, numa outra vida, imagina que numa outra vida, agora, essa pessoa aqui que se sentiu desprezada, né,
numa outra vida, ela ainda não aceitou esse fim do relacionamento. Ela ainda não resolveu aquela mágoa que ela sentiu quando foi abandonada. Ela ainda não resolveu o sentimento dela de ter sido deixada, né? E então agora, numa nova vida, essa pessoa vem e ela quer ter um relacionamento aqui com essa, mas essa daqui não vai permitir. Essa aqui ainda fica querendo ou afastar essa aqui de alguma maneira, né? Ou que essa aqui não encontre essa pessoa certa. E ela fica interferindo, né? E em espírito, o que é pior, né? Porque você não tá vendo que tem isso aqui. Então você arruma uma pessoa, né? E essa aqui vem do lado e começa a colocar ideias, começa a colocar pensamentos para você terminar aquela relação, né? Ou influenciar essa outra aqui, para que ela não queira ficar com esse aqui. Ah, mas isso foi numa vida anterior. Tudo bem, pode passar vidas, mais de uma vida, 2, 3, 4, 5. Se não for feito esse olhar aqui, ó, desse reconhecimento, então você não sabe que isso aconteceu. Isso foi lá muitas vidas antes. E hoje você, às vezes, tem dificuldade de encontrar, de ter um relacionamento duradouro, de estar feliz em uma relação. E você não sabe por que você não tem isso. Nossa, mas eu procuro tanto um amor da minha vida e parece que eu nunca vou encontrar, né? Eu tô com uma pessoa, mas eu não estou feliz com aquela pessoa. Sempre parece que ela não é a pessoa certa para mim. Então, pode ser as duas coisas. Pode ser que você é essa aqui reencarnada e que ainda está esperando esse aqui. Mas o que eu quero falar hoje aqui é desse caso aqui, quando nós temos um obsessor espiritual, quando nós temos uma obsessão espiritual de alguém com quem nós nos envolvemos anteriormente e que não aceita essa relação nossa com outra pessoa. E eu vou contar uma experiência pessoal minha, né? Há muitos anos atrás, um espírito, eu sou médium, né? De algumas mediunidades. E há muitos anos atrás, um espírito, eu dei passividade, algumas pessoas podem chamar isso de incorporação, né? Eu dei passividade a um espírito que ele tinha muita raiva do meu ex-marido. E ele dizia que o meu ex-marido tinha feito algumas coisas muito ruins para mim, né? E esse espírito aqui não aceitava que nós dois hoje estivéssemos casados naquela época, porque ele presenciou algumas coisas muito ruins nessa vida anterior. Ele meio que ficou no meio, ele tinha alguma coisa a ver lá com isso, e ele não conseguia aceitar que agora nós dois estivéssemos casados nessa vida. Então, isso também pode acontecer, de que você teve alguma coisa que agora você precisa ajustar, né? No meu caso com meu ex-marido, nós precisamos nos ajustar devido a acontecimentos de uma vida anterior onde nós nos ferimos de alguma forma e só era possível que nós nos perdoássemos e que nós pudéssemos nos reconciliar verdadeiramente, né, com esse esquecimento do passado e com esse desenvolvimento de um outro amor. Mas esse espírito aqui via essa união e ficava muito enfurecido com isso, né? E dizia isso, não é possível, eu não aceito, eu não admito uma coisa dessa. E ele estava muito, muito furioso. E depois desse dia que eu dei essa passividade a esse espírito que brigou e disse tudo o que ele queria dizer pro meu ex-marido, ele se sentiu um pouco mais vingado, digamos assim. Ele colocou para fora uma raiva, um sentimento de inconformidade com aquela relação. E ele ficou um pouco melhor, então, né? Depois disso, ele escreveu ainda, eu recebi mais alguma psicografia e teve mais alguma coisa. E depois de um tempo, quando nós estávamos separados já, um dia eu estava em São Paulo,
num curso de constelação lá da Hellinger, e eu senti a presença muito forte dele lá no grupo, desse espírito, né? E foi muito forte. E eu, quando terminou o seminário, eu fui pro meu quarto e era um domingo, eu virei embora na segunda-feira, e o domingo é o dia do nosso Evangelho do Lar, né? E aí então, em seguida, eram umas 8 horas da noite, alguém me chamou no WhatsApp, alguém do grupo da família, dizendo que tinham recebido uma psicografia no Evangelho de um espírito dizendo que ele estava desistindo, não porque ele achasse que o meu ex-marido fosse bom, porque claro, ele ainda conservava, né, esse sentimento de mágoa, mas que ele estava desistindo daquilo, que agora para ele já ele não tinha mais importância. E realmente nós tínhamos trabalhado o relacionamento afetivo lá no grupo de constelação lá da Hellinger em São Paulo. E ninguém aqui de casa sabia, e nem eu sabia do evangelho deles. Enfim, e lá nesse grupo houve essa reconciliação com parceiros do passado, né? Onde no movimento lá, eu fiz esse movimento de olhar para um parceiro de uma vida passada e de dizer para ele, né, agora é uma outra história, agora é uma outra vida, eu dou conta disso que está aqui, isso é uma escolha minha, né? Porque ele sentia que ele precisava ainda fazer uma justiça por mim, que ele precisava de alguma forma me proteger ou fazer alguma coisa, né? Então, por que eu digo isso para vocês? Porque muitas vezes, e eu já atendi em muitas constelações, né? A pessoa me diz, eu não encontro nunca a pessoa certa para mim, sempre tem alguma coisa, eu tô disponível, começo um relacionamento e não vai para frente, e a coisa não continua, e o relacionamento termina. E você às vezes quer fazer uma constelação, você diz, nossa, eu já fiz tudo que é meditação, eu já fiz tudo que é coisa, e eu não consigo resolver isso, né? O fato é que às vezes pode acontecer que vai demorar muito para você conseguir isso, porque esse espírito que está lá, ele ainda está muito resistente a que você siga a sua vida. Então, essa carta que eu li agorinha para vocês fala disso, né? De quando você, às vezes, esse exemplo que eu estava dando aqui para vocês, né? Essa pessoa aqui brincou com os sentimentos dessa, né? Enquanto esperava uma pessoa mais certa, brincou, se divertiu, não levou em consideração os sentimentos dessa aqui. E aí depois descarta, dá um ghosting, né? Para de falar com a pessoa, faz alguma coisa, e essa pessoa se sente com raiva porque ela estava gostando do outro, né? E aí agora como fica que essa pessoa às vezes fica aqui e não consegue liberar esse parceiro aqui e quer ainda que esse parceiro fique com ela, né? E fica obcecada com isso. Então, a minha fala aqui hoje é sobre essa percepção desse espírito, né? Que ele diz assim, por todas as vezes em que brinquei e me diverti com as dificuldades e provações do outro, eu sinto muito. De todas as vezes em que eu não respeitei os sentimentos de outras pessoas, eu sinto muito. Então se fala muito hoje nas redes sociais, né, também sobre o narcisismo, né? Então parece uma chaga da humanidade, né? A pessoa que tem o narcisismo porque ela tem o cérebro lá que funciona de uma outra forma. Muito, muito, muito frequentemente são de espíritos que já sofreram bastante anteriormente por esses ferimentos, né? E que hoje não conseguem mais se entregar numa relação. Então, quando a minha fala principal aqui com vocês hoje é quando você percebe que você tem dificuldades na sua vida atual, que você percebe que você está patinando, parece, né? Você está num lugar, você quer mudar, que vale a pena você olhar desse ângulo, né, de que vidas passadas
de experiências de vidas passadas e que pode ter alguém espiritualmente muito insatisfeito com você, onde que você está, o que você está fazendo, né? E que você aprenda a perceber os seus pensamentos, as suas emoções, né? Para que você possa equilibrar-se, que você possa perceber de onde vem esse pensamento, por que eu estou pensando nisso agora, né? E que você considere que tem coisas que nessa vida também você vai ter que passar para que você mude, para que você aprenda, né? Para que você ressignifique experiências anteriores, né? A Jéssica pergunta, teria algo a ver com a expressão fulano de tal é o karma da vida? Sim, né? Porque eu não consigo me desvencilhar dessa pessoa. Porque eu tenho, às vezes, comportamentos obsessivos. Então, muito provavelmente, estou também sendo influenciada, né, por espíritos que estão ali junto. Pode ser de uma vida anterior nossa, pode ser do grupo familiar, né? E tem situações em que é muito difícil solucionar, porque nós precisamos que um outro espírito também aceite essa mudança, e com um outro espírito nós não podemos constelar esse espírito, digamos assim, né? Se ele está resistente, se ele não quer a mudança, nós vamos ter que trabalhar a longo prazo, né? A Jéssica diz principalmente de uma relação que não dá certo. Sim, então essa pessoa traz alguma coisa daquela vida anterior, que pode ser de um relacionamento no seu grupo familiar, mas que pode estar conectada também com uma vida anterior sua, onde você, imagina que você foi essa pessoa que, né, que brincou com os sentimentos de outra, que traiu. Eu tô casada, eu tô num relacionamento, eu vou lá e traio essa outra aqui, né? E me divirto com isso, eu sou inconsequente nas minhas ações, eu penso... eu lembro uma vez um cliente que me disse, mas o meu problema não é que eu traio a minha mulher, o problema é que ela descobre, o problema é que ela mexe no meu celular, o problema é que ela revira nas minhas coisas e ela vai lá e descobre. Se ela não descobrisse, se ela não ficasse remexendo no meu celular e remexendo nas minhas coisas e ela não descobrisse, tava tudo certo, porque eu não deixo faltar nada para ela em casa. Ela tem uma vida boa e o que eu faço lá com a outra não interfere em nada na nossa relação. Então é a consciência dele de que não, tá tudo certo, o problema é a mulher que vai lá e remexer nas coisas. Eu sou um bom marido, eu não deixo faltar nada para ela, né? E o que eu faço com outras pessoas não diz respeito a ela. É a minha vida pessoal. Eu vou lá e tenho outra pessoa e volto para casa e tá tudo certo, né? A Jéssica disse, já tive a experiência com uma pessoa que me dizia isso. Foi ruim, me sufocava, não aceitava não estar comigo. Foi horrível me libertar. Tem até um filme, Bebê Rena, salvo engano, que demonstra isso, a pessoa que faz isso, né? Essa perseguição com o outro, que não consegue se desvencilhar, né? É um relacionamento obsessivo. Há pessoas que dizem, se você não ficar comigo, eu vou morrer, né? Eu vou tirar a minha vida, eu sem você não vivo, eu sem você eu não tenho motivo para viver. Eu já falei aqui outro dia sobre isso, né? Quando você tiver um relacionamento com alguém assim, você precisa sair fora dessa relação. Quando uma pessoa disser para você, sem você eu não vou mais viver, sem você eu vou parar de comer, de beber, de respirar, eu vou... E aí te manipula para que você não se separe, ou que diz você nunca vai poder encontrar alguém melhor do que eu, você acha o quê? Que aí fora tem pessoas que vão querer ficar contigo, tu nunca vai encontrar mais ninguém melhor do que eu, né? Então vai dizendo essas coisas para que você fique aprisionada naquela relação. A Marlene disse, eu sonhava muito com um menino na infância.
uma pequena, será que tem alguma coisa assim? Era muito frequente. Pedi e conversei com ele, agora está mais tranquilo. A Mari diz que assistiu a série do Bebê Rena. Sim, e aí nós vamos ter de criança já sonhando com a pessoa, mas nem conheço essa pessoa, nem sei o que é. Então, quando nós estamos em uma relação assim, são relações doentias, né? É preciso sair fora disso. E muitas vezes, quando nós saímos, mesmo que essa pessoa que não aceita o fim do relacionamento, depois no plano espiritual ela nos persegue. Então é preciso que essa separação no plano físico seja feita com respeito. É preciso mais do que isso, que ela comece com respeito, porque quando você começa um relacionamento sem respeitar o outro, também depois no final vai faltar esse respeito, né? Num sonho ele queria ter relações, diz a Marlene. Então lembre que muitas vezes não é sonho que nós temos. E tu era criança nesse sonho, Marlene? Como é que era? Então, o espírito que dá carta diz: difícil agora me desvencilhar desse passado e desfazer as consequências dos meus atos inconsequentes. Porque, às vezes, uma coisa que você vai lá fazer vai te acompanhar por muitas vidas. E você diz: nossa, eu queria voltar lá nesse passado e não ter feito aquilo que eu fiz, né? A Jéssica diz que obrigada por abordar esse assunto de tamanha importância. Gente, vocês sabem que eu gosto muito, né, dessa abordagem de que nós olhamos para a espiritualidade, que sabemos que nem tudo... eu me sinto às vezes incapaz, eu não consigo ter um relacionamento, eu queria ter aquele homem lá da propaganda de margarina, queria ser aquele casal, eu queria ser aquilo tudo e eu não consigo, eu fico triste olhando para as outras pessoas, talvez, que têm aquele relacionamento de casal que eu gostaria e nessa vida eu não consegui e eu tô triste. Então, muitas vezes é preciso que você se conforme com isso, que você diga ok, sem amargura, sem esse ressentimento, sem essa tristeza, você diga ok, isso deve ser alguma consequência de uma vida anterior, mas não com peso. Veja bem, não é com agora eu vou carregar esse karma porque deve ser o meu karma de não ter ninguém. Não é assim. Não é assim. É de você dizer, ok, deve ter uma raiz lá numa vida anterior, deve ter alguma coisa lá, pode ser que tenha. Então você vai trabalhando o seu interior, né? Você vai construindo dentro de você uma aceitação, de olhar também para alguém que eu posso ter ferido e dizer, eu sinto muito, mas sem culpa. E aí está um desafio para vocês, de fazerem isso sem culpa. Como é que você faz isso sem culpa, né? É você olhar para a sua vida, tô falando sempre aqui para vocês, né? Olhar para a sua vida e você ser feliz sem ter um relacionamento. Você não está procurando um relacionamento, você não está infeliz, sofrendo porque você não tem esse relacionamento. Você para de sofrer com isso. E você diz sim, ok. E aí é muito possível que esse espírito que está ali, imagina que esse espírito está ali querendo que você não tenha essa relação, né? E aí você não tem agora essa relação. E você aqui não está sofrendo, você diz assim, ok, tudo bem, né? E esse aqui perceba que você não está sofrendo, que para você tá tudo bem, que talvez ele perde o interesse. Mas é importante sempre, se você puder, fazer esse olhar no seu coração e dizer, eu sinto muito, que é o que esse espírito veio escrever aqui, eu sinto muito. Se os meus atos infantis e inconsequentes te magoaram.
Eu sinto muito. Agora eu vejo como é difícil. Então nós vamos falar nas constelações, né? Eu vejo você. Gente, quando eu estou falando disso aqui e eu junto com essa questão da constelação, a constelação é algo muito abrangente. Quando você fala, né? Eu disse que eu fui lá na Hellinger e lá no grupo de constelação eu conversei e eu trabalhei com essa questão desse obsessor. Porque ali num grupo de constelação você está falando isso, seja para quem for, seja para um espírito do passado, seja para um ente familiar, seja para qualquer pessoa. Você ali não sabe, talvez, para quem que você está falando, mas a fala vai chegar onde é necessário. Ela vai se conectar onde precisa. E é isso que importa, que você diga essas palavras e que essas palavras te conectem com aquilo que precisa, né? A Marlene diz agora adulta. Sim, porque quando você desencarna, né? Ele desencarnou, mas mesmo que ele estivesse vivo, nós nos encontramos com outras pessoas durante o nosso sono físico. Então, espiritualmente, eu vou e me encontro com outra pessoa. E eu posso estar casada em um relacionamento com alguém e eu sou apaixonada por essa pessoa, mas no plano espiritual eu me encontro com outro homem e eu tenho relacionamento sexual com ele no outro plano. Tem pessoas que têm ciúmes do parceiro, da parceira, quando sonha. Ah, eu sonhei que eu estava com outro homem, estava fazendo sexo lá e tal, era bom. E o parceiro fica com ciúme, fica com raiva. Ou você sonha que viu o seu parceiro. Nossa, eu sonhei que eu vi meu parceiro com outra. E aí eu acordo de manhã dando um chute nele na cama, muito brava, porque eu sonhei que ele estava com outra. Então pode acontecer muito que a gente vai lá no plano espiritual e vivencia e presencia essas imagens, né? Dele com outra pessoa no plano espiritual, que pode ser um espírito que está lá ou que pode ser uma pessoa viva que está dormindo em algum lugar, né? A Gédua diz: você descreveu, eu me dou conta de que estou sempre procurando a família Margarina que não tive. Ai, que bom, Gédua, tu percebe isso. Esse sentimento de sim, ok, é assim e eu aceito. Às vezes surge no meu coração, mas não sempre eu consigo. Porque é difícil mesmo, Gédua, porque nós temos uma imagem, né, de como nós queremos a nossa vida, que é essa família Margarina, né, esse homem nessa formação, esse amor, todos nós buscamos isso, né, é natural da nossa alma. Só que às vezes a gente lá atrás, numa vida anterior, nós fizemos coisas que foram inconsequentes, mas que trazem danos até hoje. Então é importante olhar sem culpa, dizer, meu Deus, né, o que eu fui fazer, sem esse remorso, mas reconhecer, sim, talvez eu fiz coisas lá atrás que não foram boas, mas sem culpa, lembra? E dizer assim, ok, então agora eu vou olhar para essa vida, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou estar conectada comigo mesma. Eu agora vou agradecer a tudo aquilo que aconteceu também no passado. Eu vou me conectar também com esse passado e pedir desculpas no meu coração, de verdade, né? Que eu feri alguém, que eu machuquei alguém. Ou talvez nessa vida mesmo, né? E como que a gente se separa, como que a gente se divorcia de alguém? Talvez vocês estão se perguntando aí, eu tô junto com alguém, vamos supor. Eu tô junto aqui num relacionamento com outra pessoa e nós ficamos juntos durante um período e agora eu não quero mais estar nessa relação, eu quero me separar. Como que eu me separo sem que a outra pessoa fique magoada comigo? Quando eu tenho responsabilidade afetiva, quando eu vejo essa pessoa, quando eu sou sincera com ela, quando eu digo, olha, você mora no meu coração ainda, mas não é mais possível que nós continuamos juntos, quando essa separação não é mesquinha,
quando há motivos para ter essa separação. Não porque você agora gostou mais de outra pessoa, por exemplo, né? Você agora olhou e quer outra pessoa. Não é? Por isso o Bert Hellinger fala que quando uma separação acontece por causa de uma terceira pessoa, você agora surge uma terceira pessoa, um triângulo amoroso, né? Você está aqui e agora surge uma outra pessoa, raramente essa relação aqui vai dar certo, porque custou muito para outra pessoa esse final dessa relação. Então, raramente é uma relação de paz. Ah, mas nós somos almas gêmeas, nós nos conhecemos e nos conectamos e tal, e daí ele já não estava bem lá na relação, e daí ele se separou e tal, tá tudo certo. A alma sabe que não tá tudo certo. Então, essa outra aqui vai carregar essa mágoa, vai carregar esse ressentimento. Então, é necessário que essa separação seja feita entre os dois, né? Primeiro lugar, que em primeiro lugar se reconheça o tanto que você aprendeu com essa pessoa, o primeiro lugar que você reconheça como essa pessoa é especial e que você reconheça também que você também tem a sua culpa. Que você não saia querendo botar defeito nessa aqui, dizendo, ah, mas é porque ele faz isso, é porque ele fez aquilo, é porque ele me trata mal, é porque ele, sei lá, o que ele faz. Você não está dizendo isso aqui dele, você diz assim, não, eu assumo a minha responsabilidade de ter atraído também essa pessoa para a minha vida, de ter também contribuído com o meu comportamento nisso tudo. Você assume de verdade no seu coração, não é de boca para fora. Vamos ver o que tem aqui. Fabiana. E quando a gente magoou alguém quando éramos crianças, por exemplo, os bullying na escola, que a gente não tinha maturidade, né? A gente magoou quando a gente era criança. Agora dá para fazer um olhar para essas pessoas. E você já percebeu, né, Fábio, lá nas constelações, que quando nós nos conectamos com alguém no nosso coração e dizemos isso que esse espírito está dizendo aqui, né? Eu sinto muito. Você diz isso de verdade no seu coração. Você olha para essa pessoa, imagina ela na sua frente, você diz eu sinto muito. Então isso pode se desfazer, né? Jesus dizia, né? Quando você estiver indo pro julgamento, faz as pazes com aquela pessoa com quem você teve alguma dificuldade. Faz as pazes enquanto está indo a caminho, para que quando chegar lá na frente do juiz não tenha que pagar o ceitil por ceitil, que é, a gente não espera chegar à morte para a gente se reconciliar, a gente se reconcilia enquanto estamos na vida, né? Então você vai lá e olha no seu coração para os seus coleguinhas que você fez bullying, se porventura isso tiver acontecido, e no seu coração você diz, eu sinto muito. Eu não considerei os teus sentimentos, eu não considerei as tuas emoções, eu sinto muito. Eu não olhei para você. Então esse reconhecimento é que vai fazer com que essa pessoa possa relaxar e soltar, né? Mas precisa sempre ser verdadeiro, precisa sempre estar conectada com a sua alma. Juneia, será que isso agora respondeu a tua pergunta? Como faço isso? Desculpar em pensamento. Tu sente que agora respondi essa tua pergunta, respondendo aqui para a Fábio? A Marlene, há tempo não tenho mais nenhuma atração sexual. Parece que sou assexuada. Muitas vezes a nossa dosagem hormonal também pode estar com uma deficiência de testosterona, de algum outro hormônio, né? E que pode estar causando essa falta de interesse sexual. Conforme também a idade, se você não faz uma reposição ou se você não tem um estímulo, né? Pode ser que você canaliza essa atração sexual para outras coisas. Se fala que a pessoa, então, ela sublima, né? Uma sublimação. Eu estou conectada com outras coisas
e eu me realizo com outras coisas que não seja a sexualidade física, né? A Fábio, que pena que não pode ser da boca para fora. Tipo, dizer as palavras mágicas e resolver tudo, né, Fábio? E é difícil sentir, né? O sentir mesmo, o dizer, eu sinto muito, sentindo aqui no coração quando diz, né? Ah, maravilhosa, Fábio. Porque às vezes a gente quer resolver, mas ainda não é do fundo do coração. Bem isso, perfeita. A gente quer dizer, a gente fala e a gente vê lá nas constelações, né? Quando uma pessoa fala, mas falou da boca para fora, falou o que estava pensando, mas não sente nada aqui no coração. Ah, eu não sinto nada. Então, enquanto eu não sentir, aquela pessoa não se toca com aquilo, ela não se comove, ela não se deixa levar por causa disso. E aí não resolve, né? Só resolve quando isso é verdadeiro, né? Deixa eu ver quem mais disse. É possível uma live sobre sonhos? É possível. A Fabiana perguntando sobre a minha pergunta anterior, a criança já é considerada responsável? A criança, ela é responsável à medida que nós somos espíritos adultos que estamos em um corpo infantil, né? E aquilo que nós falamos lá na infância, imagina você agora, Fábio, com 6 anos de idade, falando coisas para uma outra criança de 6 anos de idade. Por exemplo, outro dia uma pessoa me disse, eu tenho um trauma, quando eu era criança, uma amiguinha minha na escola falou que eu fedia muito. O meu cabelo era sujo, tinha cheiro de cabelo sujo e que eu fedia muito. Ela falou isso na frente de outras crianças. E até hoje eu não deixo ninguém cheirar meu cabelo, colocar, por exemplo, a cabeça perto da minha cabeça, porque eu tenho medo que a pessoa vai cheirar a minha cabeça e vai ter mau cheiro. Então até hoje eu tenho esse medo. Eu tenho um namorado, mas eu sempre fico mal se ele fica com o nariz perto da minha cabeça, porque ele vai cheirar a minha cabeça e vai ter cheiro ruim, né? Mas isso foi dito lá na infância, lá quando era criança. Então, é como aquela pessoa interpreta aquilo que nós dizemos, né, também. Então, ok, que a gente não pode controlar como o outro se sente, mas que nós possamos olhar para esse passado, né? Imagina se ela encontra com essa moça que falou isso para ela e essa moça fica sabendo que disse isso para ela e que foi tão difícil e que pudesse hoje olhar para ela e dizer sinto muito. Eu não tinha ideia do impacto que isso ia causar na tua vida, né? Eu sinto muito que isso tenha acontecido e se essa mulher sente de verdade isso, né? Então, como isso pode fazer diferença, né? E esse espírito que diz assim, é difícil agora me desvencilhar deste passado e desfazer as consequências dos meus atos inconsequentes. Eu sinto muito. Quisera voltar no tempo e mudar lá, mas não é possível. Então, o que é importante aqui nessa mensagem é que ele diz agora, né? Então, venho lhes dizer, cuidado, atenção, olhe para onde os seus atos o levarão antes do desfecho fatal, né? Que é antes que aquilo que nós fizemos ou falamos ou atinja essa pessoa de uma forma tão dolorosa, né? E a Dioné diz, causam estrago na vida da gente os bullying na escola, né? As coisas que se fala, mesmo que são crianças, mas que nos atinge pela vida inteira. Claro que é sempre importante que nós somos responsáveis por nós também, né? Uma pessoa falou tal coisa para mim, que agora eu vou trabalhar essa questão, por que eu fiquei tão afetada com isso que essa pessoa fez, e se eu sou a vítima,
que eu posso olhar para essa pessoa que me falou algo no meu coração e dizer sim. Você também era só uma criança, mas o que você falou me feriu. Então eu atribuo a essa pessoa a responsabilidade dela, né? O que você falou me feriu. E me fere até hoje ainda. E você toma consciência disso verdadeiramente, né? E isso seja lá num bullying, seja num relacionamento afetivo que aquela pessoa te fez ou falou algo que te feriu. E você, quando está do outro lado, você possa também dizer sim. Né? Sim. Me feriu muito, me fere ainda. Mas agora eu deixo isso com você. Agora eu deixo essa ação que você teve para comigo, eu deixo contigo. Eu deixo essa responsabilidade com você. E eu carrego para mim o aprendizado que eu tive através disso. E com isso tudo eu vou crescer agora. E com isso você agora aprende a não fazer com os outros isso. Então não é bom, não é? Outro dia uma pessoa me disse, porque a minha mãe foi lá em casa e só ficava falando mal de todo mundo e ficou lá 2 horas falando mal de todo mundo e tal, e depois de 2 horas ela foi embora e eu tava me sentindo esgotada. E aí eu pensei assim, meu Deus, me ajuda que eu nunca faça isso que a minha mãe tá fazendo. E então quando chegou no final de semana eu fui na casa dos meus filhos e eu não falei nada de mal de ninguém, porque eu não queria que eles sentissem ou pensassem de mim a mesma coisa que eu pensei da minha mãe e que eu senti. Daí eu disse a ela, então agradeça a sua mãe por ela ter ido na tua casa e ter ficado 2 horas falando mal dos outros. E ela me olhou assim um pouco arregalada, disse, sim, agradeça a sua mãe, porque graças a sua mãe ter feito isso, é que você agora pode não ser a pessoa de quem os filhos estão dizendo, pelo amor de Deus, a minha mãe veio aqui e foi muito ruim e eu não vi a hora dela ir embora. Graças à sua mãe é que você pode ir lá e agora falar de outras coisas e os seus filhos dizerem, que bom que a mãe veio aqui, foi tão divertido, foi tão leve, foi tão legal, né? Então, eu disse para ela, agradeça, cada vez que a tua mãe for lá e ficar falando mal dos outros, é um lembrete para ti de não fazer isso. Então você agradece, mãe, muito obrigada. No seu coração você agradece, mãe, muito obrigada que tu veio aqui de novo por 2 horas falar mal dos outros. Porque aí eu não vou fazer isso. E aí ninguém vai falar mal de mim. E se ninguém vai falar mal de mim, é graças à minha mãe que veio aqui e fez aquilo que eu não gosto. Então eu não preciso ir lá fazer. A Fábio diz que lição bem dada. Uma droga que para aprender acaba sendo o melhor tipo de lição. Não é? A gente não gostaria que fosse assim, né? A gente gostaria de pegar o livro aqui. Olha essa carta aqui que veio, né? Pegar essa carta aqui, ler, integrar e fazer o que está escrito aqui, não seria bom? Né? E ele diz, eu não olhei e agora pago. Ele não olhou para aquilo que ele estava fazendo e agora paga o preço. E nós ouvimos a carta dele e nós acabamos fazendo. E nós ouvimos o Evangelho de Jesus, né? Há 2000 anos aí. E nós ouvimos o Evangelho, não faça o outro que não gostarias que fizesse para ti, né? Não deseja as coisas do outro, não cobiça, né? A mulher do próximo. Os mandamentos que estão lá, né? E nós não seguimos. Então, a gente infelizmente aprende na experiência pessoal, né? No treinamento, né, Fábio? A gente vai treinando. A gente tenta treinar, chega uma hora que a gente acerta, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós vamos fazer a prece de encerramento.
Fazendo um olhar agora especial, você fecha os seus olhos e você faz esse olhar especial para todas as pessoas que tenham ferido você, que tenham te magoado. Você olha para essas pessoas agora. Talvez você vai ver pessoas te olhando de maneira arrogante, sarcástica, para quem se diverte realmente com a sua dor. Talvez você vai ver outras pessoas que lamentem, que não compreendam. Você olha para todas essas pessoas no seu coração e apenas sorri. E você diz sim. Doeu muito e ainda dói. Eu estive ali submissa e permiti de alguma maneira que você me ferisse pela minha própria ignorância e incapacidade, pela minha dependência. Eu tolerei, eu aceitei, eu atraí você. Eu sinto muito se eu também falei mal de você, te critiquei, me vitimizando. Eu sinto muito. Agora eu deixo contigo o que é seu. E fico com aquilo que é meu e aprendo com isso. E você inspira profundamente e se conecta com algo bem maior, com Deus. E a esse coração de Deus você diz sim. Com tudo o que aconteceu, eu agora cresço. Doeu bastante, mas não precisa doer para sempre. E agora, eu vou fazer algo bom com tudo isso. Tomo a minha parte da responsabilidade e cresço. Muito obrigada por tudo. Eu continuo conectado contigo, me nutrindo da tua luz e da tua força, para assim prosseguir e crescer. Muito obrigada. Que assim seja. E você inspira. Muito obrigada a presença de vocês, a mais esse passinho no nosso crescimento. Conseguiram fazer essa visualização aí? Encerramos com essa música. Até a noite. Hoje nós temos a mentoria de reequilíbrio energético espiritual, nossa terceira aula, terceiro encontro, né? Até lá,
Um grande abraço para todos vocês. Até mais. Beijo. Até amanhã também. Amanhã, 12h12, estamos aqui.